Olá, bem-vindos a mais uma aula de cinema e o tópico de hoje é edição. Na nossa primeira aula sobre o tópico, nós vamos falar sobre a história da edição, como ela surgiu, quem foram os seus pioneiros e como ela evoluiu através dos anos. Os irmãos Lumière, que são considerados os pais do cinema, eles ainda nem sequer pensavam nessa ideia de edição. O estilo que eles utilizavam era basicamente setar a câmera sobre o tripé, colocar o rolo do filme na câmera e deixar o filme rolar até o final. Eles basicamente gravavam só coisas documentais do dia a dia, pessoas caminhando, talvez uma feira local, o trem chegando, que é muito famoso dos Lumière, mas eles realmente ainda não estavam pensando em contar histórias através do filme. E isso começa a existir alguns anos depois. Um dos pioneiros da edição é o cineasta francês Georges Méliès. Você deve saber quem ele é se você assistiu ao filme A Invenção de Hugo Cabret, e ele fala um pouquinho sobre a história do Méliès, a história real da vida do Méliès. E ele é considerado o pai da edição, o pai dos efeitos especiais, porque ele utilizou várias coisas em seus mais de 500 filmes durante sua carreira. O estilo de Méliès é um estilo teatral, ou seja, o que ele fazia? Ele montava um palco com um cenário, colocava os atores na frente com seus figurinos e os atores ficavam atuando ali na frente do cenário. Isso tudo num plano geral. Aí ele cortava para um outro cenário e a mesma coisa acontecia. A continuidade era feita através dos personagens, pois ainda não existia a ideia de continuidade, nem de ação, nem de tempo. O Méliès criou vários efeitos especiais, alguns deles que a gente usa até hoje. Ele foi um dos primeiros a experimentar, a pintar filmes. Ele realmente pegava o filme em preto e branco e ele pintava cada um dos fotogramas do filme para fazer com que o filme ficasse colorido. Além disso, ele também foi o criador do conceito de storyboard e ele utilizava esses storyboards para suas produções. Então ele já tinha toda uma noção de fazer pré-produção, e que pré-produção que ele fazia dos seus filmes com os seus grandiosos cenários e figurinos. Ele também é considerado o criador da dupla exposição, além do que ele usava aquela técnica que até hoje a gente brinca, que é de fazer uma coisa aparecer e desaparecer da tela simplesmente com um corte. Claro que seu filme mais famoso é o Viagem à Lua, de 1902. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o cinema e a edição também estavam evoluindo. O cineasta Edwin S. Porter foi um dos primeiros a utilizar conceitos simples de edição em seus filmes. Ele notou que se ele colocasse clipes individuais, uns seguidos do outro, ele podia fazer uma história contínua, tanto de ação, quanto de tempo, quanto de personagem. Isso pode ser visto no seu filme mais famoso, O Grande Roubo do Trem, de 1903. Vocês podem notar que a história começa dentro da estação de trem, onde eles amarram o funcionário, e aí corta para fora da estação de trem, aonde o trem está chegando. Então eles já tinham essa ideia de continuidade de tempo e de espaço. Ainda nos Estados Unidos, outro cineasta, o D.W. Griffith, também estava experimentando com a ideia de não só de edição, mas também de filmagem. Ele é um dos primeiros a introduzir outros planos nos seus filmes, então a gente passa a ver planos médios, primeiros planos, primeiríssimos planos, para dar ênfase. O estilo de edição dele, então, era chamado de ênfase dramática, e ele usava esses tipos diferentes de planos para justamente enfatizar a dramaticidade das cenas. Seu filme mais famoso é O Nascimento de uma Nação, e ele é um filme bastante longo, é um filme de 3 horas, o que era bastante incomum para a época. Apesar de O Nascimento de uma Nação ser um filme extremamente importante para a história do cinema e para a evolução da edição, ele também é um filme extremamente problemático por causa do seu tema. Ele é um filme claramente racista e de apoio à Ku Klux Klan. Enquanto isso, na Rússia, os russos também estavam brincando e experimentando com a nova forma do cinema. Entre as décadas de 10 e 20, o cineasta Lev Kuleshov, ele criou um novo estilo de edição que hoje em dia é considerado como o efeito Kuleshov. Nesse estilo de edição construtiva, os russos acreditavam que se você colocasse uma tomada junto a outra tomada, elas criariam um novo sentido juntas. O exemplo mais famoso do efeito Kuleshov foi justamente criado por ele, e basicamente ele dizia o seguinte: se você tiver um ator, uma tomada de um ator com uma expressão neutra, e você justapor essa tomada a uma tomada, por exemplo, de um prato de comida, a audiência vai entender
que esse ator estava com uma expressão de fome. Já se você tirar o prato de comida e colocar do lado um neném morto, por exemplo, a audiência iria imaginar que o ator estava triste. E assim por diante. Então eles acreditavam que a junção de duas imagens criavam novos sentidos. Outro russo que é importante nós falarmos é o Sergei Eisenstein. No meado dos anos 20, ele criou o que se conhece hoje como a montagem intelectual. A montagem intelectual, na verdade, é um desenvolvimento da ideia do Kuleshov, mas o Eisenstein acreditava que se você colocasse duas imagens uma ao lado da outra, não só você estava criando um novo sentido, mas você também estaria comunicando uma ideia, um conceito ideológico, um sentimento para o seu público. Os dois filmes mais famosos de Eisenstein, O Encoraçado Potemkin, de 1925, e Outubro, de 1928, mostram com muita clareza o que é a montagem intelectual. Em Outubro, por exemplo, quando a imagem do czar Alexander III é demolida e depois reconstruída, Eisenstein teve a intenção de simbolizar a reviravolta na situação política do país. Em 1927, uma grande inovação aconteceu no cinema. O primeiro filme sonoro foi exibido, o filme The Jazz Singer, ou O Cantor de Jazz. É claro que o som já sim existia no cinema antes, mas de outras formas. Por exemplo, o projetor nas salas de cinema fazendo aquele barulho bastante típico, ou então até mesmo orquestras nas salas de cinema tocando para acompanhar os filmes. Mas O Cantor de Jazz foi o primeiro filme a ter o som sincronizado de áudio e de música. A primeira grande mudança foi que durante o cinema mudo a ordem das cenas poderia ser muito mais livre. Era muito fácil de você colocar as cenas em qualquer ordem sem estar preocupado com outras coisas. Já no filme sonoro, era necessário muito mais planejamento, já que você precisava ter certeza de como seria o seu diálogo para você decidir de que forma você iria cortar o seu filme. Apesar de D.W. Griffith já usar planos diferentes nos seus filmes, como eu comentei anteriormente, foi durante o cinema falado, o cinema sonoro, que isso realmente se desenvolveu. A edição invisível passa a ser tradição e que é usada até hoje em Hollywood. Então o objetivo da edição invisível é justamente esconder os cortes para que a audiência tenha a impressão de estar assistindo a uma ação fluida, contínua, sem cortes. Mas talvez a maior contribuição do cinema sonoro para a edição foi dar mais liberdade criativa aos editores. Até então, eles tinham que ouvir e obedecer tudo que o diretor falava, mas a partir do cinema sonoro, quando tudo ficou um pouco mais técnico, os editores passaram a ter muito mais liberdade de criatividade, estética e decisão no produto final, no filme. Então ficamos por aqui hoje, espero que vocês tenham gostado, nos vemos na próxima aula.